Vamos começar essa semana bem, buscando a Deus, glorificando ao Senhor, reconhecendo a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Nós que somos súditos do seu reino, como nós falamos semana passada, muito mais do que nós falamos, a palavra nos ensinou que o reino de Deus é um reino inabalável. E é maravilhoso, é tremendo sabermos, termos essa certeza que nós fazemos parte desse reino inabalável. Obrigado, Pai, por Cristo Jesus, porque foi através de Jesus que nós, ó Pai, passamos a fazer parte da Tua família, fazer parte do Teu reino. Irmãos, nós queremos começar esse momento lendo a palavra. Vamos ler o Salmo 47. Se você desejar acompanhar, abra sua Bíblia, Salmo 47. Desde já agradecemos a Deus pela vida de nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Nossa irmã Elisange, Naná, casal abençoado. Presbítero Sérgio, Ione, Bruna, toda a família, nossa irmã Lívia, nós louvamos a Deus também, nossa irmã Marlene Furtado conosco, nossa irmã Ruth, diácono Adail, nós louvamos também a Deus pela nossa irmã Ronilda que está conosco, irmãos amados, irmãos queridos. Vamos seguir em frente, irmãos, Salmo 47, e que nesta leitura os nossos corações e mentes já sejam iluminados pela palavra do Senhor. Diz assim o salmista: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilos. Vamos, irmãos, todos nós, nesta manhã abençoada que Deus nos concede, vamos bendizer o Senhor, vamos glorificar aquele que é o rochedo da nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos colocar esse momento diante do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui para glorificar a Deus, para estudar a sua palavra, a verdade absoluta, intocável, imutável de Deus. Palavra esta que, ministrada pelo Espírito Santo, produz em nossa vida libertação, cura, transformação. Por isso, irmãos, nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor, num desejo ardente de sermos ministrados por sua palavra. É inadmissível estarmos num momento como esse, diante da palavra, não apenas nesse momento, mas a cada momento que nós abrimos a palavra de Deus, precisamos abri-la com temor, com tremor em nosso coração, com um desejo ardente de ouvir a poderosa voz do Senhor. É esta forma, irmãos, que
que nós precisamos nos ver agora diante da palavra de Deus. Oremos. Pai, nós queremos nesse momento te pedir que o Senhor esteja preparando as nossas mentes e corações para entendermos espiritualmente a Tua palavra. Obrigado por esse momento, obrigado por esses irmãos que estão conosco nesta manhã, valorizando também esse momento de, ó Pai, reflexão na Tua palavra. Também esteja abençoando aqueles irmãos que posteriormente estarão também nos acompanhando nessa reflexão. Ó Pai, nos abençoe e que verdadeiramente nós possamos agora, numa atitude de temor, de amor, de adoração, que nós possamos estar diante da Tua palavra com um desejo ardente de ouvir e de sermos mudados por Tua palavra, a Tua verdade. É o que nós te rogamos, Pai, com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Também conosco nesta manhã, nosso irmão Samuel, nossa irmã Rosilene, irmãos amados, nossa irmã Viviane também conosco nesta manhã, nossa irmã Glorinha, irmãos amados. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2 agora, e depois nós vamos recorrer a outros versículos desse capítulo, como também do capítulo 35, porque esses dois capítulos, eles falam sobre o reinado de Josias, aquele que foi um dos melhores reis do povo de Deus. Ele foi rei do reino do sul, reino de Judá, mas também abençoou os habitantes do norte. Vamos ler a palavra do Senhor, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida desse homem de Deus, desse servo de Deus. E desde já queremos dizer, irmãos, que Josias foi um homem que teve uma experiência profunda com Deus, um exemplo de alguém que viveu em profunda comunhão com o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então hoje nós vamos meditar acerca da vida desse personagem bíblico, o rei Josias. Irmãos, Josias foi um dos melhores reis do povo de Deus. Quando nós estudamos sobre a vida de Josias, nós nos vemos comovidos, sensibilizados por tudo aquilo, não tudo aquilo que Josias fez a princípio, mas tudo aquilo que o Deus vivo e verdadeiro fez na vida de Josias, como fez também através da vida de Josias. Nós estamos aqui hoje, vamos nos alegrar mais uma vez com a vida desse servo de Deus, mas é claro que isso é um resultado da graça de Deus. Nós temos falado aqui, irmãos, que a graça de Deus nós não contemplamos apenas no Novo Testamento. Em toda a Escritura nós podemos ver a manifestação da abundante graça de Deus sobre a vida de seus filhos. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre esse personagem bíblico, o que esse personagem tem a nos ensinar.
O rei Josias, ele reinou de 640 a 610 antes de Cristo. Ele foi rei de Judá, reino do sul. Naquele momento, o reino do norte já não existia mais como reino. É claro que lá ainda, naquele território, estavam lá ainda judeus, mas o reino já tinha sido dissolvido pelos assírios. Então, o rei Josias, ele é rei de Judá, ele está reinando em Judá, foi o 16º rei de Judá. Sempre quando, irmãos, nós lemos acerca da história de Josias, como nós já falamos aqui, é impossível não perceber a graça de Deus. O que a graça de Deus faz na vida das pessoas. Quais são as consequências da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa? Eu queria pensar com os irmãos nesta manhã sobre isso. Josias, um rei de Judá, alguém que sim foi alvo da graça de Deus, foi alvo do poder de Deus, foi alvo do mover de Deus. E Deus, ele se revelou a Josias de uma forma especial, e isso causou na vida desse filho, causou consequências positivas, virtuosas, e nós queremos pensar um pouco sobre isso. Então, sempre quando nós olhamos para a vida de Josias, nós contemplamos a graça de Deus operando de uma forma divina, grandiosa na vida das pessoas. O que nós podemos aprender com a vida do rei Josias? A vida de um filho abençoado. Josias foi um filho abençoado de Deus. A vida de um filho abençoado de Deus, primeiro, irmãos, nós contemplamos aqui nesse texto, no capítulo 34 e 35 do segundo livro das Crônicas. A vida de um filho abençoado, ou a vida de uma pessoa abençoada, é uma vida que primeiro busca a Deus. Ah, pastor, estamos cansados de ouvir isso, que nós devemos buscar a Deus. Estamos cansados de ouvir isso. Ai, irmãos, quanto mais nós ouvimos que devemos buscar a Deus, mais nós precisamos perceber que Deus está com isso, nos dizendo que nós precisamos buscar de uma forma mais profunda. Sempre quando nós ouvimos que devemos buscar a Deus, nós ouvimos isso porque Deus, ele está trabalhando esse tema, esse princípio, esse valor em nossa vida. Nós não estamos aqui nesta manhã por acaso. Nós não estamos diante desse texto por acaso. Nós não estamos estudando a vida desse homem de Deus, esse rei, o rei Josias, não por acaso. E o rei Josias revelou em sua vida isso. Foi alguém que buscou a face do seu Senhor. Porque no 8º ano de seu reinado, versículo 3, vamos deixar nossa Bíblia aberta. Porque no 8º ano do seu reinado, isto é, Josias com 16 anos de idade, já que ele começou a reinar com 8, porque no 8º ano de seu reinado, com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. É claro, irmãos, o texto quando diz Davi, seu pai, esse termo aqui é um termo carinhoso, porque os descendentes de Davi o viam como um pai, como um exemplo, mas nós sabemos que o pai, realmente, o pai biológico de Josias foi o rei Amon.
Então, Davi foi o pai amoroso, foi o exemplo. E Josias, com 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Josias começou a buscar desde cedo a face de Deus. Irmãos, nós temos buscado a Deus. De repente nós estamos ouvindo essa palavra agora. E se verdadeiramente nós nos colocarmos diante do Senhor com o coração quebrantado, se realmente nós queremos ouvir a voz do Espírito agindo em nossa vida, bem provável, irmãos, que nós vamos perceber, até porque nós somos seres humanos, limitados, pecadores. Se realmente nós abrirmos o nosso coração nesse momento, nós vamos perceber o seguinte, que de repente eu não tenho buscado a Deus como deveria buscar. Mas também, é claro, eu percebo que tenho buscado a Deus, mas isso não quer dizer que eu não possa crescer nessa busca. Isso não quer dizer que eu não deva me aprofundar mais nessa busca. Por isso nós entendemos, irmãos, que essa palavra é para todos nós. Essa palavra é tanto para aqueles que não estão buscando, como também para aqueles que estão buscando e que precisam continuar nessa busca, e muito mais que simplesmente continuar, precisam amadurecer no que diz respeito a essa busca, precisam se aperfeiçoar, se aprofundar. Será que nós paramos para pensar sobre isso como filhos de Deus, discípulos de Cristo? Quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus, nós percebemos que Jesus, sendo Ele Deus, Ele buscava a face do Pai. Ele separava tempo para buscar o Pai, sendo Ele Deus. Então, irmãos, a vida dos filhos de Deus é uma vida de busca, é uma vida que deseja estar diante de Deus, buscar a face de Deus. Nesta manhã, mais uma vez, Deus está nos exortando quanto a isso. Que nós devemos buscar, que nós devemos ter intimidade, que nós precisamos ser íntimos do Senhor, íntimos de Deus, íntimos de Cristo, o nosso Salvador. Por isso que o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que nós devemos buscar, acima de tudo, o reino e a justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E quando Jesus, no Sermão do Monte, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar não significa apenas ordem. Isso é interessante, tá, irmãos? Quando Jesus diz buscar em primeiro lugar, o sentido de primeiro lugar não é apenas um sentido de ordem, mas o sentido é também de buscar de forma especial. Então o sentido é de qualidade, não é apenas de ordem. Até porque eu, como um cristão, eu posso levantar pela manhã e a primeira coisa que, de repente, naquele dia eu faça, seja buscar a Deus, mas como eu busquei a Deus? Será que eu busquei a Deus de forma especial? Porque, de repente, eu posso buscar a Deus, pode ser a primeira coisa que eu faça naquele dia que Deus me deu,
mas de repente eu busquei a Deus de uma forma superficial, rasa. Aliás, às vezes, irmãos, acontece isso conosco, né? Parece que muitas vezes Deus, na nossa vida, se a gente não vigiar, é apenas um amuleto, um pé de coelho. Tipo, eu vou começar esse dia e vou falar em Deus, já vou tocar o nome de Deus para ter um dia abençoado, sem problemas. Irmãos, Deus na nossa vida, Cristo na nossa vida, não é um pé de coelho. Não é uma ferradura atrás da porta. Aliás, isso revela esse amor utilitário. Eu busco a Deus porque eu quero alguma coisa dele. Eu não busco a Deus porque eu amo, porque ele é tudo para mim. Por isso, quando Jesus ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar não apenas no sentido de ordem, mas no sentido também de qualidade, de aprofundamento. Tem o sentido de algo especial. É buscar de todo o coração. É me ver comovido na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. É perceber isso na minha vida. É se comover. É perceber o coração ardendo de desejo. Ardendo de desejo. Aliás, irmãos, nós deveríamos repensar sobre essas coisas, nós deveríamos pensar muito sobre nosso interior, como nós nos relacionamos com Deus, como nós buscamos a Deus. O salmista, lá no Salmo 63, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A ansiedade aqui, nesse contexto, irmãos, não é um pecado. É uma virtude. Eu te busco ansiosamente, isto é, de todo o meu coração, intensamente. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Isto é, Deus meu, o Senhor é a fonte da minha vida. Da minha vida. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Quando nós buscamos a Deus com intensidade, de uma forma especial, sim, também como a nossa prioridade, o primeiro em nossa vida, o primeiro a ser buscado naquele dia de vida, mas dessa forma, com profundidade. Nós chegamos a essa conclusão, irmãos, porque a tua graça é melhor do que a vida. Estar na tua presença é a coisa mais importante para a minha vida. Sem isso, a minha vida não tem razão de ser. Não há sentido na vida quando Deus não está nela, quando Jesus não está nela. Nós podemos ter muitas coisas nessa vida, nós podemos deter em nossas mãos muitas coisas, mas se Deus não está na vida, a vida não tem sentido, a vida não tem razão de ser. Por isso, irmãos, vamos buscar Deus dessa forma. Nós temos aqui um exemplo tremendo
que aliás é um salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, de todo o coração, intensamente. O Senhor é a primeira aspiração do dia em minha vida. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. É interessante, irmãos, que em algumas traduções, esse versículo está assim: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. As duas traduções refletem a realidade, porque tanto eu busco dessa forma como a minha vida sendo uma terra árida, exausta, sem água, que precisa da vida de Deus em minha vida, como também nesse sentido, né? A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta e sem água, no sentido de que aqui nessa vida, aqui nesse plano terreno, nada pode vivificar a nossa vida como Deus, como Jesus. Não há nada nesse plano terreno, nesse plano temporal, que possa me dar vida e vida em abundância. Então, Josias, esse homem de Deus, esse servo de Deus, essa pessoa tomada por Deus, Josias, ele buscava a Deus. Nós trabalhamos o termo buscar lá no Novo Testamento, mas a palavra buscar aqui no Antigo Testamento, no hebraico, também tem muito a nos ensinar. A palavra aqui é a palavra darás. A raiz dela tem o significado de frequentar. Outra lição tremenda. Quando diz aqui que Josias, ele buscou a Deus, a ideia aqui é de frequentar, isto é, frequentar a presença de Deus. Não é buscar a Deus de forma esporádica, uma vez ou outra, mas é uma busca diária, a cada momento, a cada fôlego de vida, é frequentar a presença de Deus. Amém, irmãos? A vida de um filho abençoado é uma vida que busca a face do seu Criador, do seu Senhor. Vamos buscar a Deus dessa forma, irmãos. De uma forma especial, de uma forma profunda, e não apenas de uma forma esporádica, mas constante a cada momento. Mas também, queridos, esse texto tem a nos ensinar que a vida de um filho, de uma filha, uma vida de pessoa, uma vida de uma pessoa abençoada, é uma vida, preste atenção nisso, irmãos, porque a vida do rei Josias tem essa particularidade, tem essa grande lição. Então nós vimos que a vida de um filho abençoado é uma vida que busca a face do seu Criador, do seu Senhor, busca de forma profunda, de forma especial, é uma busca de todo o coração, não é uma busca que é pautada em um sentimento apenas de querer alguma coisa da parte de Deus, de fazer de Deus um servo, né? Como muitos buscam aí a Deus, apenas porque querem alguma coisa em troca, mas é uma busca motivada pelo amor, motivada por essa nova vida em Cristo Jesus, é algo divino, sobrenatural, mas também a vida de um filho abençoado é uma vida que rompe com todo o passado, com todo o legado de pecaminosidade familiar. Aliás, a vida do rei Josias tem a nos ensinar isso, irmãos. É uma grande lição, é um princípio importantíssimo. Josias, ele rompeu
com todo o passado, com todo o legado de pecaminosidade de sua família. Por quê? Porque ao buscar a Deus, diz o verso 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura de fundição. Ele começou a extirpar da terra a idolatria. Quem foram idólatras da sua família? Quem foi idólatra na sua família? O seu pai, Amon, está aqui, no capítulo 33, é o texto anterior. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, reinou 2 anos em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, isto é, o avô de Josias. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Então, vamos olhar para a vida do rei Josias. A vida familiar do rei Josias foi marcada pela idolatria. Foi marcada pelo pecado. Mas Josias agora, recebendo o toque de Deus, buscando a Deus, ele percebe que ele precisa romper com esse passado de pecaminosidade. Josias entende que ele não pode dar continuidade a essa herança maldita que afetou terrivelmente não apenas a vida do seu pai, Amon, mas também a vida do seu avô, Manassés, e com isso também toda a nação de Judá. Então, Josias, ele é tocado por Deus, ele busca Deus, e ele entende que ele tem que dar um fim, um basta, ele precisa romper com aquele passado, com aquele legado negativo de pecaminosidade de sua família. Por que esse texto está aqui, irmãos? Irmãos, nem tudo que nós recebemos das gerações anteriores, nem tudo é virtuoso diante de Deus. Muitas vezes nós recebemos uma herança de nossos pais, de nossos avós, enfim. Uma herança que precisa ser renegada. Por quê? Porque é uma herança que revela o pecado. Quando eu falo aqui sobre essa herança, eu estou falando de tradições, de hábitos, de vícios. Nem tudo que os nossos pais nos passam é virtuoso. É claro que agora, como filhos de Deus, conhecedores da palavra, nós precisamos analisar isso à luz da palavra de Deus. Até porque todos nós, como seres humanos, somos imperfeitos. E nós precisamos também fazer esse tipo de análise. Será que tudo aquilo que eu recebi de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de alguém que me criou, será que é virtuoso? É correto aos olhos de Deus? Será que essas tradições, esses hábitos, posturas, linguajar, ambições, será que refletem a vontade de Deus? Aquilo que reflete a vontade de Deus, amém, devemos assimilar. Os bons exemplos de nossos pais, nossos avós, nós devemos assimilar. Mas aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus, nós devemos, irmãos, renegar com todas as nossas forças.
Por isso, irmãos, eu até entendo e fica mais claro quando Jesus diz o seguinte, que aquele que amar pai e mãe mais do que ama Jesus não é digno dele. Porque muitas vezes nós temos essa tendência até como cristãos. Muitas vezes nós não deixamos alguns hábitos, nós não deixamos algumas posturas, porque foram posturas, hábitos que nos foram passados pelos nossos pais e que ainda nós nos vemos interagindo com eles através dessas posturas, através desses hábitos que são pecaminosos. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Nós devemos pensar sobre isso. Irmãos, nada, ninguém pode estar acima de Deus, de Jesus na nossa vida. Nem um pai, nem uma mãe. Um esposo, uma esposa, um filho. Nada, ninguém, porque isso é idolatria. E idolatria leva ao inferno, irmãos, nós sabemos disso. Está lá em Apocalipse. Agora é claro que isso exige coragem da gente romper. Já pensou você falar para um pai, para uma mãe, uma avó, um avô que ama, um tio, alguém que te criou e que te abençoou, mas que de repente tem posturas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e você agora é um integrante desse reino. Já pensou você falar que não vai mais compartilhar daquilo? Não é fácil, irmãos. Mas não devemos fazer, é claro, vamos pedir sabedoria a Deus. Ninguém precisa ser mal educado, ninguém precisa ser grosso. Nós podemos fazer isso com sabedoria, com jeitinho. Entendendo também que é muito sério o que Paulo fala aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então nós não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós precisamos reprovar. Reprovar. E não importa da onde está vindo, não importa. Porque nós sabemos também, irmãos, que importa é agradar a Deus do que aos homens. Como Paulo também ele diz, lá em Gálatas capítulo 1, verso 10, ele diz o seguinte, olha, se eu agradasse aos homens, se a minha preocupação fosse em agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não seria servo de Cristo se eu estivesse nessa terra unicamente preocupada em agradar aos homens. Mas eu quero agradar a Deus. E é claro, se esses homens também estão em harmonia com Deus, eles também se verão felizes. Felizes. Josias, um servo abençoado, uma pessoa abençoada, e isso porque buscava a face do Senhor, frequentava a presença de Deus, vivia na presença de Deus, buscava Deus de todo o coração, com intensidade, não de qualquer maneira. Mas também Josias, uma pessoa abençoada, porque Josias, ele rompeu com todo o passado, com todo o legado de pecaminosidade de sua família. Não apenas, irmãos, romper com um passado pecaminoso de nossa família, mas também de nossa cultura. Nós, antes, estávamos lá no mundo, tomados por uma cultura pecaminosa, e nós sabemos que no nosso novo nascimento, muitas vezes, muitas coisas dessa cultura corrompida desse mundo nos acompanham, e nós precisamos trabalhar isso, é a santificação, é a santidade. E Deus vai trabalhando isso na nossa vida.
Nós não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós precisamos romper com todo o legado, com toda a construção histórica de pecaminosidade. Nós devemos romper com a cultura mundana que rejeita Deus e vive na contramão de Deus. O que é virtuoso que nossos pais nos passaram, amém, assimilamos e agradecemos a Deus por isso. Mas o que é pecaminoso precisamos renegar. Josias rompeu com o legado de idolatria familiar. Foi um rompimento radical, foi uma tomada de atitude. E, na verdade, irmãos, sem precedentes na história, né? Porque quando diz aqui o texto que ele começou a jogar por terra os ídolos, as imagens, diz no verso 5, os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e a Jerusalém. Olha só, irmãos, um fato sem precedente na história do povo de Deus. Josias, ele foi tão profundo nessa questão de extirpar da nação toda forma de idolatria, que até os cadáveres, os corpos daqueles sacerdotes corrompidos que tinham conduzido a nação à idolatria, Josias desenterrou e queimou os ossos. A lição aqui, irmãos, é a lição de que ele fez realmente, ele fez um rompimento profundo. Não foi nada assim superficial, foi algo profundo. Inclusive nós temos aqui essa imagem forte. Até os ossos daqueles pseudo-sacerdotes que conduziram a nação à idolatria foram desenterrados e queimados. Foi realmente uma transformação profunda. E por último, irmãos, a vida de um servo de Deus, a vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é uma vida que é impactada com o poder da palavra. Nós temos também na narrativa, né, sobre a vida do rei Josias, esse fato tremendo. A partir do verso 14 diz assim, na verdade, no tempo do rei Josias, ele determinou que o templo fosse restaurado, e diz assim a partir do verso 14 desse capítulo, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, nesse momento em que o templo está sendo restaurado, o sumo sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei, isto é, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, né? A lei de Moisés. Ele leva essa lei a Josias, leva ao rei Josias. E lê diante do rei Josias. Tendo o rei ouvido as palavras, verso 19, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. É tremendo, irmãos, porque a vida do rei Josias também tem a nos ensinar isso. Josias foi um filho de Deus, um servo de Deus, que se viu profundamente impactado
no que diz respeito a ouvir a palavra de Deus, ouvir a lei de Deus. Isso é tremendo. Essa é a lição que também Josias nos deixa. Que exemplo! Irmãos, nós não podemos admitir de forma nenhuma ler a palavra e não nos vermos impactados por essa palavra, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Nós não podemos ler a palavra, ler a Bíblia como estamos lendo, como lemos uma revista, um jornal qualquer. Por isso que nós precisamos nos ver diante da palavra com temor, com tremor, na consciência de que é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela é lida com temor, com espírito quebrantado, ela fala, ela realiza mudanças tremendas na vida dos seres humanos, na vida dos filhos de Deus. Como nós temos lido a Bíblia, irmãos? Nós temos lido a Bíblia dessa forma? Nós escutamos essas palavras dessa forma, sendo impactadas por ela? Josias ouviu a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, ele percebeu o quanto a sua nação era uma nação que estava vivendo em pecado. Se eu leio a palavra de Deus e não percebo o meu pecado, porque nós sabemos disso, irmãos, nós lemos a Bíblia nos lê. É espada de dois gumes, revela o que está lá no mais profundo da nossa alma. Se eu leio a Bíblia e essa leitura não causa nenhum impacto na minha vida, que leitura é essa? Não é uma leitura espiritual, é uma leitura carnal. Ou então, quando eu leio a Bíblia e só percebo os pecados dos outros, que acontece muito também. Tem gente que lê a Bíblia e começa a pensar na vida do outro. Tá vendo? Olha o que essa pessoa está fazendo. É pecado contra Deus. Está aqui. Eu estou lendo aqui na Bíblia. Tem muita gente que lê a Bíblia e só consegue ver o pecado do outro, a miséria do outro, as incoerências do outro, mas não percebe as suas próprias incoerências. E não faz o que Josias fez quando ouviu o livro da lei. Tendo reouvido as palavras, rasgou as suas vestes. E nós sabemos aqui, irmãos, que primeiro ele rasgou o seu coração, a sua alma. Percebeu a verdade, ao mesmo tempo a pecaminosidade. Porque a palavra tem essa propriedade de revelar em nós aquilo que não convém, aquilo que precisa ser deixado, como também revela aquilo que precisa ser trazido para a nossa vida, as virtudes do reino. Uma vida abençoada por Deus, é uma vida que se vê impactada diante da palavra, diante da verdade. Diante da verdade. Queridos, nós devemos pedir a misericórdia de Deus. Vivemos num tempo de muito esfriamento, de muita indiferença. Vivemos num tempo de muita racionalidade dentro da igreja. Aliás, hoje em dia se questiona muito, inclusive, a própria palavra de Deus, no sentido de retermos aquilo que convém, aquilo que não convém, nós deixamos de lado, interpretamos de uma forma que não é a forma correta. Nós temos aí a teologia liberal fazendo isso, esvaziando a palavra de Deus, esvaziando a própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ter cuidado, irmãos, com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de tentação. É terrível quando nós lemos a palavra e começamos a questionar. Não é bem assim. Não é bem assim. A palavra é clara aqui. O rei Josias ouviu, e à medida em que ele ouviu, ele rasgou as suas vestes.
percebeu a verdade, se deparou com a verdade e ao mesmo tempo se deparou com a sua própria miséria, com as suas mazelas e as mazelas do seu povo. Servos abençoados verdadeiramente são servos, são filhos, são discípulos que se veem impactados na leitura das Escrituras Sagradas. Nesta manhã, meu irmão, minha irmã, Deus está nos dizendo isso, como nós temos manuseado esse livro, o livro da vida, como nós nos relacionamos com esse livro. Vamos apenas deixar aberto no Salmo 91. E volto a dizer aqui, criando esse tipo de relacionamento, olhando para a Bíblia apenas como um amuleto. É a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus, que transforma, que muda, a qual nós devemos amar, desejar e devemos ser impactados por ela. Meu irmão, minha irmã, ao colocar a mão nesse livro para ler, peça a misericórdia de Deus, ore a Deus, para que ao ler esse livro, o livro da vida, que nessa leitura essas palavras ministradas pelo Espírito Santo efetuem essas palavras grandes mudanças na sua vida, na vida da igreja, Que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso coração. Aprendemos essas lições preciosas com o nosso irmão, o rei Josias. Irmãos, o rei Josias, através do seu relacionamento com Deus, ele revelou em sua vida virtudes tremendas. Através daquele encontro com a palavra de Deus, a sua vida foi restaurada, a vida da nação. Aliás, diz o capítulo 35 que o rei Josias, ele celebrou a Páscoa de uma forma tremenda, né? De uma forma singular, tanto é que no versículo 18 diz: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como aqui celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Olha só, irmãos, quando a gente se vê assim diante do Senhor, buscando a Deus, realmente vivendo uma vida de santidade, rompendo com o pecado, toda forma de pecado, todo hábito pecaminoso, toda tradição pecaminosa, porque isso é amor a Deus acima de qualquer coisa, amor à sua palavra, à sua verdade. E é claro que isso vai sendo evidenciado na nossa vida, na excelência. Nós queremos fazer o melhor para Deus, dar o melhor para Deus. Então nunca se celebrou uma Páscoa como aquela em Israel. Nunca. Porque foi algo que realmente brotou de corações quebrantados, dando o melhor. E para a gente terminar, irmãos, Josias termina sua vida em paz. Ele teve uma morte, difícil, morreu em guerra, foi alvo de uma flecha, porque ele entrou numa batalha com o rei do Egito, Neco. Mas diz aqui o verso 28, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Por que isso, irmãos? O texto também nos diz, olha só, a palavra está dizendo, palavra de Deus, que no final Josias será recolhido em paz.
ele vai partir dessa vida em paz com Deus. Por quê? Porque quando ele ouviu a palavra de Deus, ele rasgou o seu coração, rasgou as suas vestes, houve arrependimento. Mas é claro que o juízo de Deus já estava estabelecido sobre Judá, até porque posteriormente Judá foi entregue aos babilônios. Mas aqui tem uma palavra com relação a Josias. Hulda, ela profetiza naquele momento, diante de toda aquela situação, e Hulda é usada por Deus para profetizar juízo sobre a nação, mas Hulda também profetiza particularmente para o rei Josias da parte de Deus. Diz assim o verso 26, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Versículo 26 do capítulo 34. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração, isto é, o coração do rei Josias, porquanto o teu coração se enterneceu, isto é, se sensibilizou, e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. O Senhor estava atento àquele coração sensível, penitente, que verdadeiramente o buscava de todo o coração. Buscar de todo o coração é isso, irmãos. É buscar reconhecendo o quanto somos pecadores e carecemos da graça, da libertação e da cura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Depois, faça o seguinte, leia esses 2 capítulos do segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e capítulo 35, que falam sobre a vida desse rei, esse rei que foi um dos melhores reis de Judá. Um dos melhores reis do povo de Deus, que verdadeiramente acabou com a idolatria, pelo menos no reinado dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos quebrante e que realmente nós possamos ser servos, filhos de atitudes diante do Senhor. Queridos, nós vamos orar pelos aniversariantes, vamos agradecer a Deus pela vida de nossos irmãos que estarão completando mais um ano de vida nessa semana, bem como também os nossos irmãos que estarão completando mais um ano de vida matrimonial. Então, no dia 6, nós temos 2 irmãos, a nossa irmã Lívia e o nosso irmão Ondino, que estarão aniversariando no dia 6. No dia 7, o nosso irmão Paulinho estará completando mais um ano de vida. E no dia 9, o nosso irmão William. Que Deus esteja abençoando, continuando a abençoar esses irmãos, que esses irmãos continuem buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E também aniversário de casamento essa semana, no dia 7, os nossos irmãos Charles e Guilmar. E no dia 8, os nossos irmãos José Maria e Adelair. Que Deus abençoe esses amados irmãos. Vamos orar, irmãos? Vamos buscar a presença de Deus? Coloque a sua vida diante do Senhor. Essa palavra que você ouviu hoje é para você, tá? É para você. Como foi para mim. Essa palavra é para o povo de Deus. Que realmente essa semente caia em terra fértil e multiplique. Que o teu coração, que o meu coração, que o coração da igreja do Senhor a cada dia seja terra fértil, a receber a semente do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós rogamos. Senhor, nos ajude a isso.
Pai, muito obrigado por esta palavra. Continue falando aos nossos corações. Também queremos colocar diante do Senhor os aniversariantes dessa semana. Continue abençoando os teus filhos, iluminando os teus filhos, e que eles continuem firmes na tua presença. Que eles continuem sendo servos abençoados, servos que te buscam, servos que rompem com o pecado, servos que se veem impactados ao ler a tua palavra, a tua verdade. Abençoe os teus filhos. Também abençoe os nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida matrimonial. Continue abençoando esses irmãos. Continue dando sabedoria a esses irmãos. E que eles continuem caminhando como casal para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, Pai. Continue abençoando a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Cônigo, bem como todo o teu povo sobre a face da terra. Abençoe aqueles irmãos que vão estar acompanhando, ó Pai, essa mensagem posteriormente. Abençoe suas vidas, suas famílias, suas igrejas, suas casas. Pai, e aqui em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, proferir palavras de fé, de esperança, palavras de alegria, a alegria do Espírito Santo sobre essas vidas. Sim, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa oração nesse momento, Deus te ama, Jesus te ama, você pertence a Ele. Não importa o que você esteja passando, o que a sua família esteja passando, o seu casamento esteja passando. Não importa o que a sua vida material esteja passando agora. Não importa os inimigos que têm se levantado diante de você. Você pertence a Deus, você pertence a Jesus. E o diabo não pode tocar em sua vida, porque você pertence ao Senhor, o Todo-Poderoso, que está assentado em seu trono, que comanda todo o universo, e que nada foge ao controle de suas mãos. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos teus filhos em Cristo Jesus, estamos debaixo da tua tutela santa, gloriosa, majestosa. Obrigado porque pertencemos a Ti, o Todo-Poderoso, e vamos continuar sendo conduzidos pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Obrigado por essa segurança que temos em nossa alma, a segurança da salvação em Cristo Jesus, a paz. E assim como Josias terminou seus dias e dormiu em paz, partiu dessa vida em paz, o Senhor também nos dá essa certeza. E é isso que nós queremos, Pai. O que mais nós vamos levar dessa vida? Isso tudo vai ficar por aí. Nós só queremos partir daqui em paz, com a nossa consciência em paz, que enquanto aqui estivermos, nós te servimos, te amamos e te glorificamos. Muito obrigado, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos. À noite nós estaremos aqui às 19 horas, terminando esse momento de adoração nesse dia. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz. Tenham um dia abençoado, uma semana abençoada. Fiquem com Deus.